Por que os sumos sacerdotes não poderiam usar roupa de lã? Olá, meus queridos, a paz do Senhor. A pergunta é: por que os sacerdotes não poderiam usar roupa de lã ou roupas fabricadas de lã? A Bíblia nos diz em Ezequiel, capítulo de número 44, versículo 17, que era proibido os sacerdotes de entrarem ao templo, lugar santo, vestidos de roupas de lã. Olha que está escrito: sempre que entrarem no pátio interno, deverão usar roupas de linho. Dentro do pátio interno ou no templo não poderão usar nenhuma veste de lã. Por que não poderia? O versículo de número 18 diz: para que os sacerdotes não transpirassem, isto mesmo, para que os sacerdotes não transpirassem ou suassem. Olha só, o que Ezequiel está falando aqui, qual o entendimento, deste texto? Por que Deus não queria que o sacerdote transpirasse, viesse suar dentro do templo, lugar santo? Capítulo de número 43, versículo 12, há uma palavra muito interessante que diz o seguinte: o versículo de número 12 está escrito: santidade absoluta no templo, certo? Então, aqui nós entendemos que há uma lei de Deus. O templo é sagrado. O templo é sagrado. E aí nós vamos ver, irmãos, que o sacerdote é um homem de Deus separado para um ofício e ele tem que ter uma vida ilibada, uma vida santa na presença de Deus. Quando a Bíblia fala sobre transpirar aqui, ela está se referindo a impurezas, porque quando acontece de alguém transpirar, tem algum tipo de odor, certo? E isso, para Deus, não era algo bacana. Deus não queria que isso acontecesse. Ou seja, o sacerdote tem que ter uma vida santa, certo? O sacerdote não poderia suar, porque poderia ter um cheiro não agradável. E nós sabemos que no templo tinha incensos, que era cheiro suave. O sacerdote, quando entrava no templo, o sacerdote ele levava o incenso no Santo dos Santos, oferecia ao Senhor, a fumaça subia, certo? Como vocês podem ver essa imagem aí, a fumaça subia, o povo estava de fora orando. Mas interessante, quando a fumaça subia, que saía, por exemplo, no tabernáculo, dentro do lugar santíssimo, onde o sacerdote estava, a fumaça ela estava de uma forma tão forte que o sacerdote ele sumia no meio da fumaça. E esta fumaça que saía, ela tinha um cheiro suave, certo? Que era feito de uma planta chamada gálbano. Isso mesmo. Então, o Senhor disse: esta planta não pode ser usada para fazer perfume, somente incenso, porque Deus ele tinha separado para este ofício. Então, o sacerdote ele sumia na fumaça, o cheiro do incenso estava no sacerdote. Então, o sacerdote ele estava ali dentro do lugar santo, certo? Ele sumia na fumaça, e a fumaça, quando subia, o pessoal estava adorando ao Senhor. Então, Deus estava trazendo essa mensagem: vocês têm que estar linho finíssimo, porque o linho finíssimo, ele é diferente da lã. A lã ela é um tecido mais quente, o linho finíssimo ele traz um frescor, certo? Então, Deus tinha dado esta orientação para os sacerdotes: eles não poderiam suar. E aqui, o suor, o odor que pode sair, traz alusão ao pecado, certo? Ou seja, o sacerdote não pode ter uma vida de pecado. Amém? Ok? A segunda parte, a segunda forma de interpretar esse texto, nos traz uma ideia do sacerdote, do obreiro, do servo de Deus, que quer demonstrar trabalho através da sua própria força. A Bíblia diz: aquilo que uma mão faz, a outra não precisa saber. A Bíblia diz, irmãos, que não é pelas obras que houvéssemos feito, mas é pela graça de Deus. Existem muitos obreiros vaidosos, servos de Deus vaidosos, que quer demonstrar: eu prego mais, eu faço mais, ensino mais. Então,
obreiros que querem mostrar suor, né? O obreiro ele tem que trabalhar sim para o Senhor, se esforçar para ganhar almas e tudo. Mas temos que entender, irmãos, que é o Senhor que faz, né? Você crente, servo de Deus, é o Senhor que faz na sua vida, é o Senhor que opera na sua vida, certo? É o Senhor que faz. E às vezes tem muitos obreiros que comprometem o tempo da oração, o tempo de buscar ao Senhor, o tempo de estar orando, de estar clamando ao Senhor e quer fazer as coisas dentro da sua própria capacidade, da sua própria força. Um exemplo disso, nós temos Moisés, servo de Deus, que estava liderando o povo no deserto. Quando Jetro chega e vê aquela situação, dá orientação para ele: não, divide a tarefa, Moisés, você não vai dar conta. Depois que ele divide a tarefa, né, coloca ali homens para estar à frente de grupos, Moisés agora tem um tempo para oração. Você, meu amigo, irmão, você pastor de igreja, você obreiro, certo? Aprenda a dividir tarefa. Você não vai dar conta de fazer tudo sozinho. Ninguém dá conta de fazer tudo sozinho. Jesus, quando começa o seu ministério, Jesus ele divide tarefa, separa ali 12 discípulos para estar com ele. Moisés, ele estava fazendo sozinho. Quando ele recebe a orientação que ele divide tarefa, aí ele tem tempo para orar. Nós temos que tomar cuidado para nós não comprometermos o tempo da oração. Depois que Moisés divide tarefa, que agora ele tem tempo para orar, ele vai para o monte buscar a presença do Senhor. Então Deus dá para Moisés a lei, as tábuas da lei. Então tem coisas que Deus quer dar para nós, coisas que Deus quer revelar para nós, que nós só vamos ter na oração. Nós vamos ter quando estivermos na oração. Gaste menos tempo com pessoas e gaste mais tempo com Deus. Ou melhor, invista mais tempo com Deus. Você que está na frente de um ministério, lembre, existe guerras que só vai vencer na oração. Existe guerra que só vai vencer na oração. Tem muitos servos de Deus que estão suando para resolver as coisas e não está pedindo a ajuda de Deus, a orientação de Deus. Muitos servos de Deus que vivem muito preocupado, afadigado. Olha, a Bíblia diz, ao entrar no lugar santo, não entre com roupas quentes para não suar. Tem muitos crentes entrando na igreja suado, preocupado, meu irmão. Transpirando ira, transpirando angústia, tantas coisas, preocupação. Está no templo, mas não consegue se concentrar com Deus, se concentrar com a presença de Deus que está ali. Vá para a igreja, irmãos, com a cabeça tranquila, entendendo que ali é um lugar de paz, de alegria, certo? Momento da oração, momento sagrado. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes queremos romper, vencer as coisas, né? Através da nossa própria força, mas confiemos no Senhor para a glória de Deus, certo? Tenha paz no teu coração, que a sua casa seja a sua casa cheia da presença de Deus, do Espírito Santo de Deus, que as lutas que você enfrenta possam ser vencidas para a glória de Deus. Estamos findando o ano de 2022, né? Hoje, 19 de dezembro, às vezes você está ouvindo este vídeo, você há de ouvir em outra data, você pode estar angustiado, mas confie no Senhor. Para finalizar, o pastor da igreja Madureira, do Braz, eu esqueci o nome dele agora, ele disse que um dia estava tão angustiado, preocupado, né, com assuntos para resolver, e ele foi procurar o pastor dele, que era o seu pai, pastor presidente da Madureira, e então pediu orientação. Pai, o que eu faço? Tem dias que eu não durmo, estou preocupado. O pai dele disse, vá dormir, meu filho. Você não leu na Bíblia que Deus trabalha enquanto nós dormimos? Irmãos, tem coisas que é só Deus que resolve por nós. A gente transpira à toa, preocupa à toa. É Deus que resolve, é Deus que faz. Irmãos, enquanto estamos dormindo, Deus está trabalhando. Imagine enquanto nós estamos orando. Ouvindo a mensagem do pastor Ko Yang-Shu, que faleceu o ano passado, se me foge a memória, 2021, e já de idade, o pastor da maior igreja da Coreia, ele disse que muitos
cristãos não prosperam porque oram pouco. Ele falando que eles têm lá uma montanha, a montanha da oração, e ali os irmãos vão para orar. Os empresários da sua igreja, todo dia antes de trabalhar, eles vão para a oração, eles oram. Busque a presença de Deus. Tem guerra que você vai vencer na oração. Ao entrar no lugar santo, entre com roupa de linho, não entre com roupa quente, ou seja, não entre com a cabeça quente. Tranquilo o teu coração, Deus está cuidando de ti. A Bíblia diz no Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos verdejantes, guia-me mansamente nas águas tranquilas, refrigera minha alma. Se porventura eu passar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tua vara e teu cajado me consola. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos e unge a minha cabeça com óleo, até que o cálice transborde. E aí ele finaliza dizendo, e certamente estarei na casa do Senhor por longos dias, porque Davi tinha alegria de estar na casa de Deus, e ele dizia ainda mais, quando alguém passa aqui na frente do palácio e diz, vamos à casa do Senhor, ele diz, eu me alegro quando alguém me convida para estar na casa de Deus. Então, aquieta o teu coração, aleluia, e confie mais no Senhor. Que Deus continue abençoando a sua vida. Curte esse vídeo aí, compartilha. Que Deus abençoe a sua casa, em nome de Jesus.